aqui, vou pegar o microfone. Alô pessoal, bom dia. Estamos juntos aqui para falar sobre esse ataque pesado de Israel contra bases militares nucleares contra o Irã, que foi um ataque, gente, como eu falei ontem no vídeo, né? Havia uma possibilidade de um ataque, mas ainda não havia, segundo o Benjamin Netanyahu, o premier israelense, não havia ainda Ainda havia uma chance de negociação, né? Eles estavam negociando, mas estão tratando o Irã, gente, como tratam o Hamas, o Hezbollah e outros grupos terroristas, né? Facções terroristas, né? Inclusive apoiadas pelo próprio Irã. Esse é o Ayatollah Ali Khamenei, né? Que é o chefe de Estado lá. Lembrando que o Estado lá é um Estado teocrático, 100% religioso. Tudo está dentro de uma lei islâmica rigorosíssima, né? Uma sharia que chama, né? Então as mulheres precisam usar o hijab e todos aqueles rituais da religião islâmica radical. Então não há liberdade nenhuma, nem liberdade de imprensa, nem coisa nenhuma. E o Irã é o inimigo, eu diria, antigo dos Estados Unidos, né? E eles pregam a destruição, a aniquilação do Estado de Israel. A aniquilação. E por isso eles vêm enriquecendo urânio nesses últimos, pelo menos, 30 anos, né? Para, dizem eles, para uso doméstico, né? Para usina nuclear, geração de energia. Como eu falei ontem no vídeo, o Irã é um país muito rico, tem muito petróleo e tem desafetos ali antigos, como a Arábia Saudita e também o Estado de Israel, né? Além de outros estados ali da região e, claro, os Estados Unidos, que são aliados históricos de Israel desde a fundação do Estado de Israel em 1948, lá, depois da Segunda Guerra Mundial, com Ben Gurion, né, que foi o primeiro premier israelense. Né? E, gente, está em todas as plataformas. Aqui o Donald Trump colocou aqui no seu Twitter, falando sobre esse ataque. Né? O Trump colocou esse Twitter aqui, colocou no Truth Social, né? Primeiro, depois aqui no Twitter dele, falando sobre... Aqui é o Marco Rubio, né, que retweetou, que é o secretário de Relações Exteriores lá, retweetou o que disse o Trump, né? Eu dei ao Irã uma chance, chance after chance, né? Uma atrás da outra, de fazermos um acordo, né? Eu avisei a eles, e em strongest words, nas palavras bem diretas, né? E eles não quiseram fazer nenhum acordo. Então agora é aguardar o que vai acontecer. God bless you all. Né? Ele termina ali o seu Twitter, né? E tá, gente, bombando em todas as plataformas aqui agora, aqui especialmente no Twitter, que é onde... Gente, o Twitter, ele é o lugar onde os jornalistas trocam informações, onde radialistas trocam informações, onde está tudo concentrado aqui no Twitter. Né? Inclusive agências de notícias e portais de notícias, jornais, etc., televisões e emissoras de rádio, estão sempre tirando informações aqui no Twitter em tempo real, porque tem pessoas no local, né? Pessoas comuns que estão sempre abastecendo a imprensa de informação local. Não é como antigamente, né, que a CNN enviava um enviado, enviava uma equipe, vários enviados especiais para o local daquela guerra, por exemplo, Estados Unidos e na guerra do Iraque, por exemplo, né? Estados Unidos contra o Saddam Hussein, né? A primeira guerra do Golfo e a segunda guerra do Golfo. Então, a CNN, que era a televisão que enviava aqueles, né, jornalistas de televisão e tudo, nos anos 80 para 90, né? E depois, antes até tinha o pessoal do Voice of America, né? Voz da América, que também... Esses enviados internacionais de guerra sempre houve, né, gente? Esses enviados de guerra, desde a antiguidade que a gente tem enviados de guerra, né? Desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, que existiam esses homens que iam nos campos de batalha fazer esses relatos, né? Por isso que a gente tem relatos de guerra do Alexandre o Grande, de grandes generais, né, da antiguidade, né? Porque existem esses enviados especiais. Então, hoje, nós tivemos aí, então, gente, esse ataque, né? Que foi um ataque cirúrgico, segundo informações. Foram 200 aeronaves, gente, que foram enviadas
para esse bombardeio que aconteceu de madrugada. Deixa eu ver qual foi o horário. Não foi foi 9 horas da noite aqui no Brasil. Foi às 9 horas da noite aqui no Brasil. E esse ataque realmente, pelo que a gente está lendo aqui, ele fulminou líderes do exército iraniano e eliminou também bases nucleares de enriquecimento de urânio, que a ideia do Irã é enriquecer esse urânio para utilização em armas nucleares, né? Então é um perigo tanto para Israel quanto para a Arábia Saudita, né, que são inimigos mortais. E a pergunta que fica é, será que o Irã tem bomba nuclear já? Será que ele já tem essa bomba nuclear? E agora a coisa escalou para um outro patamar, né, gente? Existe uma agência internacional de energia atômica chamada AIEA, né, que declarou que o Irã está violando essas sanções, violando obrigações e tratados internacionais de armas nucleares há muitos anos, dessa não proliferação de armas nucleares. E os Estados Unidos já tentou fazer esse acordo, já tentaram, né, fazer esse acordo com o Irã várias vezes, inclusive entregando para eles esse urânio enriquecido para quê? Para utilização em usina nuclear para geração de energia elétrica. A gente entrega para você o urânio enriquecido, mas eles querem o enriquecimento do urânio a ponto da construção de uma arma nuclear, né? Então aí, esse ataque, como eu falei ontem aqui no vídeo que eu gravei ontem, gente, é um ataque que remete a gente à Guerra dos 6 Dias, né, em que o Israel atacou o Egito e a Jordânia preventivamente, e a guerra terminou em 6 dias porque o Israel fez um ataque preventivo, porque Israel ia ser atacado pela Força Aérea iraniana, pela Força Aérea da Jordânia e do Egito, e fez esse ataque preventivo, destruiu as duas forças aéreas completamente, e a guerra terminou em 6 dias, porque não tinha mais, né? Então agora é um outro ataque preventivo, eu acredito. Agora tem alguns especialistas em guerra dizendo que esse é um primeiro ataque, é um pré-ataque para o ataque maior que poderia vir, né? Então a gente não sabe, tá vendo? A rede X social, tá vendo? Todo mundo tá aqui, ó. Não dá para ver, né? Pelo X, tá vendo? É tudo pelo X, gente. Se tem alguma coisa acontecendo no mundo hoje, especialmente com relação à guerra na Ucrânia, guerra entre Índia e Paquistão, na região da Caxemira, os bombardeios que aconteceram lá no mês passado, tudo está rápido, em primeira mão ali, com imagens ao vivo, até, né, no Twitter, gente. É tudo no Twitter. E a gente teve também esse... aqui é a Globe News. Tivemos esse avião que caiu ontem também, né, lá na Índia. A gente não sabe se tem alguma ligação, acredito que não. Mas vamos ver aqui no Twitter, gente. Eu não consigo falar o X, né? Só consigo falar Twitter. Mas está aqui, ó, os ataques que aconteceram com esses mísseis lançados por Israel na capital, Teherã. Olha só, gente. E são todos ataques cirúrgicos, do jeito que tentando evitar pontos civis e sempre atacando a residência de um general. E aqui está o Netanyahu falando. Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Moments ago, Israel launched Operation resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. A Operação Leão Ascendente. Targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before,
steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel. Viu? Nos últimos anos eles têm conseguido enriquecer o urânio para fazer 9 bombas atômicas que poderiam estar prontas em menos de um ano. É brabo, hein? Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust. Cara, fica imaginando, porque esses ayatollahs iranianos, para eles a morte seria sublime, né? A morte não é o fim de nada, muito pelo contrário. Para a religião islâmica, a morte ainda mais quando é uma morte dentro de uma jihad, que seria esse ataque nuclear, eu diria, para eles seria a morte sublime, onde ele iria para os céus encontrar com Alá e as suas 140 virgens, não é assim? Então, gente, eles não têm nada a perder. O Ocidente tem, né? Nosso jeito de vida aqui, nós temos muita coisa a perder. Eles não. Para eles, eles estão perdendo em vida. Com a morte é que eles ganham, entende? Como funciona essa religião islâmica? Perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Pô, gente, desculpa, essa parte que foi importante, eu esqueci de colocar aqui o Netanyahu falando. Ele acaba de falar que esse ataque que aconteceu ontem, ele aconteceu para atingir bases nucleares, bases militares, para eliminar os cientistas cabeças desse enriquecimento do urânio, né? E é ataque cirúrgico de Israel, como sempre, né, pessoal? Vamos tentar, vamos ouvir o resto aqui. Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Também ali nos mísseis balísticos, né? Que são lançados contra Israel o tempo inteiro. E, gente, se Israel fez esse ataque, com certeza é com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, com toda certeza, e porque tinham informações de dentro. Israel não faria jamais esse ataque sem que já soubesse o que está acontecendo lá dentro, né? Porque eles conseguem fazer essa infiltração de espiões, né? De forma cinematográfica, né? Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. Viu? Ele já declara a destruição do Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah na Síria,
né, o apoio do Irã à Síria. Gente, agora Israel realmente foi para um outro patamar, né? Eu tenho muito medo do que pode acontecer daqui para frente, porque esse ataque agora talvez seja um ponto de virada nessas relações internacionais daqui para frente. O Irã vai retaliar. Com certeza o Irã vai retaliar. Se ele já tem algum arremedo de bomba, não sei, atômica, eu acho que agora não tem jeito mais. Eu acho que agora vai haver realmente um ataque muito grande. O Irã não vai deixar isso quieto. Não vai. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. Tá vendo? Falando do Assad, que é o presidente da Síria, que está lá por conta do Putin. É o Putin que segura ele lá e o Irã, né? E o Hezbollah no Líbano, né? E aqui nós temos tantos colegas e amigos libaneses, né? Muitos aqui em Vitória especialmente, né? Houve uma imigração muito grande de libaneses aqui no início do século XX, então nós temos aqui enormes famílias de libaneses aqui em Vitória. Complicado isso aí, viu? The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Bom, ele está conclamando aí as populações, né, da Síria e do Líbano para um futuro diferente, um futuro sem ditadura, né, vamos ver, sem radicalismo islâmico, e conclamando também os Estados Árabes, né, gente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim como Israel não tem só judeus em Israel, tem, né, muçulmanos, tem cristãos e evangélicos, né, protestantes, tem de tudo lá, né, uma miríade de religiões, né. Assim também o mundo árabe, né. Nem todo mundo árabe é muçulmano jihadista, né. A gente tem que separar isso aí, tá. Não é todo mundo que é radical islâmico jihadista, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Aí ele, né, ele chama os Estados Unidos novamente. Agora, é interessante ele falar desses países proxies, que são Líbano, especialmente Líbano e Síria. A Jordânia não, a Jordânia já é aliada, né? Desde a Guerra dos 6 Dias que a Jordânia aliou-se aos Estados Unidos, né? Especialmente. Não é um aliado de Israel, mas não quer guerra com Israel, assim como a Arábia Saudita, né? E, gente, que complicado isso, hein? Caramba, que complicado isso aí agora. Israel agora, depois de todas essas ameaças iranianas que estão aí, com o Khamenei, com o Khomeini também, né? O Ayatollah Khomeini lá em 1979, 80, foi toda a década de 80, toda a década de 90, e o Khamenei ameaçando a eliminação definitiva do Estado de Israel e do povo judeu. E Israel agora foi para aquele patamar em que nós não podemos mais suportar, e agora a gente vai para o tudo ou nada. Agora Israel foi para o tudo ou nada, gente. Agora os países da OTAN, da União Europeia, Estados Unidos, agora a gente vai, né, Brasil, a gente vai ter que tomar uma decisão, tá? Lula tá aí apoiando o Irã, né, recebeu aqui no Lula 2 o Ahmadinejad, que era o presidente do Irã. Lá tem presidente, tá? Mas quem manda é o Ayatollah. Cara, agora complicou muito, hein? Complicou demais, né? Especialmente para quem tem sangue judeu como eu, né? Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chance of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. Você vê que o Israel sem Estados Unidos, Israel não é nada, né? Se não tiver o apoio americano, é claro que tem um povo muito aguerrido, guerreiro, historicamente, desde a antiguidade, é um povo guerreiro, mas é um país desse tamanhozinho, né? Uma tripinha ali no meio
daqueles países todos que são islâmicos, né? Então, sem o apoio dos Estados Unidos, Israel já teria acabado, né, gente? I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II. Já houve várias negociações, né, gente? A gente lá em Camp David, a gente lembra do Jimmy Carter fechando aquela cena é horrível, né? O Jimmy Carter tentando fechar aquele acordo entre o premier israelense e Yasser Arafat, da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Aquilo foi horrível, né? Um terrorista, miserável, assassino, amigo do Lula, assim como o Muammar Gaddafi, da Líbia também, outro terrorista miserável, terminou muito mal, né? Não sei como é que o Assad também já não terminou mal. Se bem que o Assad já nem deve estar na Síria mais, né? E, gente, eu não sei, né? Vamos continuar ouvindo aqui. Deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third. Toda a retórica é sempre a mesma, né? Sempre trazendo de volta o nazismo, 6 milhões de judeus que foram mortos pelo Hitler, pela solução final, e o Holocausto e o apoio dos Estados Unidos, né? A Segunda Guerra Mundial e esses 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, né? A maioria deles, a gente tem que lembrar que eram soviéticos, né? Que eram populações da Rússia, né, gente? Da antiga União Soviética, né? After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Bom, está falando de Moisés e a libertação do jugo egípcio, né? Lá do Ramsés. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Amém. Gente, é complicada essa situação. Eu me lembro de Golda Meir, do general Moshe Dayan, do qual eu sou fã, naqueles tempos difíceis lá dos anos 60 e 70, e aquelas incríveis e até me fugiu a palavra agora, tô meio tonto com essa situação toda. Eu não sei se a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, né? Mas é isso, gente. Vamos fechar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu só queria trazer o Netanyahu falando, né? Israel, gente, o final de semana em Israel é sexta e sábado, né? Domingo, Israel é dia normal, tá? É um dia normal, como outro qualquer. Você vê que, né, é um pouco bem diferente, né, a vida, mas é uma cidade muito pujante, com muita tecnologia, uma cidade muito limpa, muito segura, Jerusalém especialmente, né, por incrível que possa parecer, e a capital também, né, Tel Aviv. Mas agora o povo está em casa, não está tendo aula, né, não está tendo aula hoje, não vai ter aula amanhã, não vai ter nada, está todo mundo em casa aguardando, porque pode haver uma retaliação aí do Khamenei e do Irã. Vamos aguardar, gente. Agora para toda a discussão, né, para a gente poder acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Deus proteja Israel. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.